Vixe, boa tarde a todos. Tivemos um problema aqui inicial, mas não entendi o porquê. Enfim, vamos lá começar. Qualquer coisa eu vejo isso depois. Boa tarde a todos mais uma vez. Hoje nós vamos dar continuidade aos nossos assuntos da parte de estatística, quinta semana de aula. Nós vamos falar hoje sobre medidas de dispersão. Só relembrando rapidamente o que nós vimos nas aulas anteriores, nós já vimos uma definição sobre o que é estatística, nós vimos também a construção de gráficos, de tabelas, a questão também por histogramas, polígonos, distribuição de frequência, vimos as medidas de tendência central, medidas separatrizes, e agora nós chegamos no assunto de medidas de dispersão. Assim como a gente precisava, quando estava falando lá de medidas de tendência central, por vezes, em um conjunto de observações, compreender uma centralidade dos dados, saber como seria, por exemplo, a média, o comportamento dos dados, por assim dizer, nós precisamos, em alguns momentos, fazer o conhecimento das variações dessas observações. Claro que, dependendo da situação, de caso a caso, nós vamos ver situações diferentes que retornam variações e comportamentos de séries numéricas também diferentes. Né? Normalmente, as medidas de dispersões elas estão relacionadas em relação à média, tá certo? Então, a ideia é que você fixa a média desse conjunto de observações e aí você faz uma análise mais aprofundada das variações de todos, ou no caso de dados contínuos, dos valores e dos conjuntos de dados que estão ao redor da média, tá certo? E aí dá para fazer uma análise de acordo com a medida de dispersão que nós vamos ver na aula de hoje. De fato, medidas de dispersão são elementos utilizados na estatística que trazem um valor da variação ou da distância, como assim vocês desejarem, em relação à média, aquilo que eu já havia falado anteriormente. E aí as principais medidas de dispersão que a gente tem, nós temos conhecidos aqui a amplitude, desvio, desvio médio, variância e desvio padrão. Essas são as que a gente vai ver nesse material, tá? Cada uma delas nós vamos ver a definição e um exemplo, tá certo? Cada uma delas também vai variar de acordo com a aplicação, cada tem aplicações e situações diferentes, tá certo? Como eu já disse, naturalmente, e interessante que assim como foi no caso lá das medidas de tendência central, onde normalmente, né, quando você tem dados muito grandes, a média era próxima, por exemplo, da mediana, que era para ser próxima da média. Não exatamente o mesmo valor, mas trazia aquela informação, por vezes. E aí as medidas de dispersão, como elas são diferentes, por terem fórmulas diferentes, elas vão trazer resultados distintos, mas, na sua grande maioria dos casos, um resultado próximo do outro. E, embora a gente tenha aquelas medidas de dispersão que já tínhamos apresentado para vocês anteriormente, existem umas outras, como essa amplitude interquartil ou interdecil, desvio absoluto, desvio de distância, razão variância média, coeficiente de variação e coeficiente de variação de dispersão de quartil. Então, assim, são outras medidas de dispersão, assim como a gente, não sei se vocês lembram, existiam outras medidas de tendência central e, naturalmente, pode ser um objeto de estudo de vocês, se assim for o interesse, mas devido ao nosso tempo e devido ao pouco material existente, não vai ser assunto de nossa exploração, mas que vocês podem aí se sentirem à vontade em momento posterior para pesquisarem sobre. Assim como a gente tinha no caso de medidas de tendência central, a gente vai ter para medidas de dispersão. Quando tratar de dados discretos, não vai ser da mesma forma
quando eu tratar de dados contínuos, até porque a estrutura dessas informações são diferentes. E, consequentemente, as fórmulas também são diferentes, tá? Notem que aí a gente vai ver hoje que existem várias fórmulas, né, para cada tipo de medida de dispersão, tem uma fórmula específica, e uma fórmula específica para dados discretos e uma para dados contínuos, e assim por diante. E aí meio que você tem que lembrar de todas elas, mas ainda bem que pelo fato de nós estarmos em ensino remoto, você pode pesquisar depois, não precisa decorar, por assim dizer, essas fórmulas, até porque elas vão ficar registradas, né? E aí você é só lembrar e entender o que que tem lá em cada fórmula e tal, e aí você faz as contas de acordo com a questão ou a situação que você vai enfrentar. Então, falando agora de fato de direito, a primeira medida de dispersão que nós vamos trabalhar se chama amplitude. E a amplitude, assim como a gente tinha lá quando tratou de dados contínuos, era eu pegar o limite, no caso de dados contínuos, eu pegava o limite superior da classe e subtraía do limite inferior. Quando eu estiver tratando da medida de dispersão amplitude, vai ser eu tomar a diferença entre a maior e a menor observação. Simples assim. Então, vamos supor que eu tenho uma quantidade finita de dados. Primeira coisa que eu vou fazer é pôr esses dados em ordem crescente, tá certo? Eu aqui cometi um erro, tá? Seria x1 menor ou igual x2, menor ou igual x, até chegar no xn, tá? Não é menor, até porque eu posso, naturalmente, ter dados repetidos em uma observação. Eu não me atentei a esse detalhe quando estava produzindo esse slide. Então, em qualquer coisa, vocês consertam. Mas a ideia é basicamente essa. Coloca em ordem crescente e pega o maior número, que é o último, e subtrai do primeiro, que é o menor. Então, como exemplo aqui bem simples, ó, coloquei 4 dados, 4 observações, 8, 16, 3 e 21. Nós vamos usar esses dados até o final da aula para dados discretos. No caso de eu querer determinar a amplitude, como é o exemplo, eu coloco os dados em ordem crescente, ficaria 3, 8, 16 e 21, e aí eu pego, e minha amplitude é a diferença entre 21 e 3, que dá 18. Beleza? Então, notem que a resposta aí da amplitude é 18. Alguma dúvida até aqui, queridos? Essa parte aqui é bem simples, né? Eu imagino que vocês não tenham dúvidas em relação a isso. Podemos seguir adiante, né? Uma outra medida de dispersão, também bem simples, ela é conhecida como desvio. Nós vamos identificar ela como sendo decomento, que ela é muito pouco usada, tanto que vocês vão ver publicações que falam, se vocês forem estudar sobre isso, publicações que falam muito pouco do desvio. Inclusive na internet, se você colocar lá desvio estatística, ele vai colocar desvio padrão, que a gente vai ver depois. Mas o desvio nada mais é do que a soma das distâncias entre observações e a média. Então, assim, coloquei aqui como sendo uma primeira informação, e eu coloquei porque essa medida de dispersão, ela pode ser meio que tendenciosa, e a gente vai ver exatamente no exemplo por que eu estou falando isso. Mas a fórmula dessa medida de dispersão, conhecida como desvio, vai ser eu pegar cada observação e tirar a diferença até a média, e somar esses valores. Então, outra coisa que eu esqueci de mencionar e que serve para todas as medidas de dispersão, tá? Quanto maior for a quantidade de observações, mais trabalho eu vou ter. Veja, um exemplo. Suponha que eu tenha 100 observações e eu queira saber o desvio dessas 100 observações. Então, eu tenho que tirar a média dessas 100 observações e para cada observação eu vou ter que fazer a variação dela, a distância, né, até a média que eu acabei de determinar. Quando eu fizer essas 100 variações, essas 100 distâncias, eu vou somar cada uma delas e elas vão me fornecer um valor numérico, certo? A fórmula, como eu já tinha mencionado, é o somatório de 1 até n de x de i menos a média. Então, eu vou somar a primeira observação menos a média, com a segunda observação menos a média, até a última observação menos a média.
Tem um comentário bem interessante aqui. Pode eventualmente aparecer uma variação incorreta. Como assim? Veja, eu posso, por exemplo, já que a gente está fazendo contas, ter uma resposta com um número negativo. Né? E aí eu estaria dizendo, olha, a variação desse grupo de observações é menor que zero, ou então vale zero. Né? E aí eu vejo, vamos ver no exemplo, entender melhor do que a gente vai entender melhor o que eu estou falando. O mesmo exemplo que eu tinha anteriormente, agora de uma forma diferente, em vez de colocar em ordem, já que eu não preciso, eu posso simplesmente calcular a média aritmética. Para quem não lembra, eu somar as 4 observações e dividir pelo número de observações. Então vejam aí que a minha média aritmética desse conjunto vale 12. E aí eu jogo na fórmula, tá? Pego a primeira observação, 8 menos 12, 16 menos 12, 3 menos 12, 21 menos 12. E somo todas essas respostas. Notem aqui que a resposta ficou zero. Então eu vou lá e consigo dizer, olha, como o meu desvio é zero, significa que eu não tive nenhuma variação desses números. Só que, obviamente, isso não é verdade, ó, porque eles mudaram. Quando não tem variação é quando eu tenho os mesmos números. Por exemplo, suponha que eu tenho 8, 8, 8 e 8. Aí sim, eu não tive nenhuma variação, consequentemente, o meu desvio aqui seria zero. Beleza? Entenderam aí por que a gente considera uma espécie de erro nesse aspecto? Bem, como ninguém responde, eu vou tomar que sim. Uma outra medida de dispersão, também pouco conhecida, e mais que ela existe, é conhecida como desvio médio. Ela é parecida com o desvio normal, desvio simples, né? Nós vamos identificá-la como sendo DM, tem algumas publicações que escrevem DM de X, tanto faz, mas aí eu coloquei aqui no nosso material só desvio, DM, mas... E aí, a ideia é que agora eu vou estar trabalhando com a distância absoluta. Por que eu trabalho com a distância absoluta e não com a distância sem ser absoluta? Porque eu corri o risco, como eu vi no exemplo lá do desvio, de ter um desvio negativo, ou de fornecer por vezes o resultado zero. Então, o desvio médio vai ser eu fazer em módulo a diferença entre a observação e a média. De cada observação eu tiro a média, isso em módulo. Então, isso aqui vai me fornecer um valor positivo, vai me fornecer alguma variação de fato, e também vou fazer uma razão pelo número de observações que eu tenho. Por isso que a gente chama de desvio médio, a gente tira a média dos desvios. Ok? Está aqui a fórmula. Vamos ver um exemplo para ver como é que funciona. Isso aqui é só uma observação que eu coloquei. Ela, tipo, imagino que vocês também não tenham ouvido falar do desvio médio, ou quem já ouviu falar pouco, comparado com, por exemplo, o desvio padrão. E aí vamos fazer a conta do desvio médio daqueles mesmos números, 8, 16, 3 e 21. Funciona da mesma forma. Faz a média, a gente já viu que deu 12. E aí eu vou pegar 8 menos 12 em módulo, somar com 16 menos 12, segunda observação, menos a média, em módulo, terceira observação menos a média, quarta observação menos a média. Então você vai ter o módulo de menos 4, vai ficar 4 positivo. Módulo de 4, 4 positivo. E assim por diante. Então notem que aí agora eu tenho 4 mais 4 mais 9, que dá 26, dividido por 4, que é o número de observações, isso aqui fornece a resposta 6,5. Ou seja, ele está informando que em relação à minha média, o desvio médio é de 6,5. Ou seja, se eu pegasse e fizesse uma variação específica de 6,5 unidades em torno da média, tanto para valores positivos quanto para valores negativos, eu conseguiria ter os meus dados. Como assim, professor? Deixa eu abrir aqui só para explicar basicamente como é que era essa ideia, tá?
Eu tenho aqui as observações, só lembrar aqui quais são elas: 8, 16, 3 e 21. 8, 16, 3 e 21. A gente já viu que a soma dessas informações é 48. Agora, suponha, já que eu tenho 4 observações, eu vou pegar a minha média, 12, e escrever aqui ó, as 4 situações, tá? Então, eu tenho 12, 12, 12, 12. Se eu somar também dá 48, né? Se eu tiro 6,5, se eu adiciono 6,5, e aí eu posso inverter, ou tirar, ou adicionar, naturalmente tenho que ter a mesma medida, mesma quantidade tanto para um lado quanto para o outro. Isso aqui vai ficar 5,5, né? Esse aqui vai ficar 18,5, 5,5 e 18,5. E aí, se eu somar esses valores, 5,5 com 18,5 com 5,5 com 18,5, que de fato foi a variação de forma plena, por assim dizer, isso aqui também vai fornecer a mesma resposta, que é 48. Beleza, queridos? Isso é só para mostrar para vocês como é que funciona assim na realidade, né? Mas, fazendo-se outras contas, outros exemplos de medidas de dispersão, nós temos agora sim uma mais conhecida, que é a variância, tá? A variância ela vai trazer uma variação dos dados em torno da média, sendo que eu vou fazer a soma do quadrado de todas as diferenças das observações ao redor da média em relação à quantidade de observações. Então, a gente identifica como sendo var, não vá confundir com o var lá do futebol, tá? Ou ainda por sigma ao quadrado. Essa letra é uma espécie de S grego, né? Sigma ao quadrado, e a fórmula, queridos, é esse mesmo, é ao quadrado, tá? A fórmula é essa daí, ó. Bem parecida com a do desvio médio, até voltar aqui para vocês verem, ó. Lá no desvio médio, vou fazer o somatório do módulo e dividir sobre n, né? Pegava a observação menos a média em módulo, somatório, dividia por n. Aqui eu vou fazer um pouquinho parecido. Vou pegar a observação menos a média, elevo ao quadrado, somo todos os casos de todas as observações, conforme vocês estão vendo aqui. x1 menos a média ao quadrado, x2 menos a média ao quadrado, até xn menos a média ao quadrado, e divido tudo por n. Beleza? Vocês vão ver de novo, repito. A gente está aqui vendo esse conteúdo provavelmente pela primeira vez, no caso de alguns aqui, e a ideia é que a gente apenas entenda como é que funciona. Se eu tivesse muitas observações, eu ia ter que fazer muitas contas, ok? Calcule a variância desse mesmo exemplo. Então, ó, eu faço a média aritmética, a gente já viu que dá 12, não vamos perder tempo com isso, e aí eu vou pegar para cada caso 8 menos 12 ao quadrado, primeira observação menos a média ao quadrado, segunda observação menos a média ao quadrado e assim por diante. E aí você seguindo as contas, ó, menos 4 ao quadrado, menos 9 ao quadrado, 9 ao quadrado, e aí você chega que isso aqui dá 194 sobre 4. E olha a variância aqui, ó, 48,5. Então vejam que essa variância é um valor bastante alto, né? Por que a gente tem esse valor bastante alto? Porque eu tenho uma elevação de dados ao quadrado, certo? Então, por isso que a gente tem esse valor bastante alto, em comparação, por exemplo, com o desvio médio. Não sei se vocês lembram, nesse mesmo conjunto de dados, o desvio médio era 6,5. Né? Agora, a gente vai ver uma outra medida de dispersão, que é conhecida como desvio padrão, que ela já vai trazer um resultado um pouco mais fidedigno, por assim dizer. Porque, visto que eu tinha elevado a variância ao quadrado daquelas diferenças, né, eu posso ter uma informação de variação de fato errada. Então, existe o desvio padrão que corrige isso. Ele traz uma informação mais fidedigna, como eu já havia mencionado. A simbologia dele é dp
o desvio padrão, ou sigma normal, tá? Sem tal quadrado. E, naturalmente, é só tirar a raiz quadrada do valor da variância. Se a gente for fazer uma álgebra lá, eu tenho S sigma ao quadrado, tira a raiz, fica só o sigma. Beleza? Mas, assim, tomem um cuidado, comentário aqui adicional, tem gente que pensa assim, ó, e, assim, no rigor, não tá errado, tá? Deixa eu só achar aqui a letra grega, aí eu coloco para vocês verem. Eu tenho. Tá do jeito que estava lá, né? O cara vai lá e bota assim: é sigma ao quadrado, pá. Isso aqui é a minha variância. Aí eu vou lá e faço o seguinte: tá aqui. Vamos tirar a raiz da minha variância. Ah, meu Deus. Vamos tirar a raiz da minha variância. E é isso aqui. E aí a gente aprendeu que como os índices são iguais, quando falou lá de radical, isso aqui dava, era só cortar os radicais, né? E aí sobrava só o sigma. Está certo? Matematicamente está, tá? Estatisticamente, a gente não leria dessa forma. Quando eu falar sigma ao quadrado, eu estou me referindo à variância, que é um valor numérico. Quando eu falar só sigma, eu me refiro ao desvio padrão, que é outro valor numérico. Então é só ter cuidado aí com essa informação que por vezes a gente pode estar falando alguma bobagem ou falando coisa errada, tá certo? Eu até escrevi aqui, mas, né? Olha a leitura que eu faço, ó. O desvio padrão é a raiz da variância, tá certo? Eu não leria sigma igual a raiz de sigma ao quadrado, tá certo? E aí, tipo assim, essa fórmula maior que eu coloquei é exatamente a fórmula da variância que a gente tinha visto anteriormente, né? E aí, uh, importante. Se eu coloco lá na prova, na lista, olha, determine o desvio padrão do conjunto de observações. Então, eu vou ter que, naturalmente, ter que calcular a variância. Não tem como a gente fazer as contas de desvio padrão sem conhecer a variância. E aí, no exemplo, antes da gente ver os exercícios, eu calculo o desvio padrão desses números, já sei que a resposta tinha dado da variância 48,5, não vamos fazer de novo, para não perder tempo, e aí simplesmente tira a raiz desse resultado. Então vejam aí que o desvio padrão deu 6,9641. Isso é um valor aproximado, tá? Obviamente, a raiz de 48,5 dá um número aí com infinitas casas unidades decimais. E aí, só fazendo aí uma comparação rápida, não sei se vocês lembram, nesse conjunto de dados, ó, o desvio médio tinha dado 6,5. E aqui o desvio padrão ó, já deu um resultado mais próximo, 6,96. Então vejam aquilo que eu havia mencionado. Pelas fórmulas serem diferentes, respostas diferentes, mas é para ser resultados bem parecidos. Beleza, queridos? E finalmente, de conteúdo por hoje, depois a gente vai fazer uns exercícios. A aula de hoje é bem pequena, tá certo? Algumas observações que vocês vão ver em publicações, que é o seguinte, por vezes você tem muitas observações, muitos dados. Um exemplo, você chega e diz assim, olha, calcule o desvio padrão das idades dos alunos do IFRN, por exemplo. Então veja aí que é uma quantidade bem grande, são mais de 1.000 alunos. Para você estar fazendo essas contas para cada um dos 1.000 alunos, dá trabalho. Então, a ideia é que, por vezes, nós temos que tirar uma parcela, o que a gente chama de amostra. E aí, quando a gente está trabalhando com desvio padrão e com variância, existem dois tipos. A variância, ou desvio padrão populacional, que foi esse que a gente acabou de fazer, quando a gente simplesmente toma todas as observações,
né, todos os dados, e tem a variância, o desvio padrão amostral. Então, nesse caso aí, a gente, sei lá, de 1.000 alunos do IFRN, a gente tira um total de 50 ó, de forma aleatória para fazer esse estudo. Então, com isso, a gente consegue chegar na resposta próxima. A fórmula ela muda um pouquinho, tá? A fórmula da variância amostral é essa daqui. Vejam que ela é bem parecida, na exceção de duas coisas. No lugar de ser x barrado, isso aqui tem ó, esse mi. A gente fala já do que é, tá? Em vez de ser dividido por n, agora é dividido por n menos 1. Também vamos já falar rapidamente do porquê. E aí o princípio é o mesmo. Eu vou somar, pegar a primeira observação e tirar desse mi. A gente vai definir isso aqui como sendo média amostral, tá certo? É a média da amostra, que não necessariamente é a mesma média populacional, quando tem todos os dados, é para ser próxima uma da outra. E eu vou fazer para cada um dos casos igual que eu fiz. E na minha resposta, em vez de dividir por n, eu vou dividir por n menos 1. O número de observações menos 1. E aí é uma explicação daquilo que eu já tenho. Aí eu troco o meu denominador de n para n menos 1, porque eu estou perdendo 1 grau de liberdade em relação à variância populacional. Ou seja, como eu perdi os dados, para meio que aproximar de fato, eu tenho que tirar esse grau de liberdade. E a média populacional eu troco pela média da amostra, certo? Exatamente para que a variância ou desvio padrão amostral de alguma forma se aproxime da variância ou desvio padrão populacional, que é de fato o dado real, né? E aí também, da mesma forma como a gente fez lá no desvio padrão, a gente tirava a raiz do valor na variância, né? Isso no caso da populacional. Então, agora, se eu quero saber o desvio padrão amostral, basta eu saber e fazer a raiz quadrada da minha variância amostral. Beleza, queridos? Tudo isso aqui são fórmulas. E aí a gente fala aqui de contas de fato e de direito, né? São os exercícios. Eu vou fazer o seguinte, eu vou parar essa gravação um pouquinho aqui com relação aos conteúdos e daqui a pouco eu vou fazer uma outra explicando essas questões, tá bom? Senão vai ficar muito grande e tal, o vídeo, e aí esse primeiro é só mais de conteúdos. Deixa eu encerrar aqui a gravação.